A derrota do Internacional para o Galo Mineiro em Belo Horizonte trouxe uma consequência amarga. O Internacional está no Z4 do Campeonato Brasileiro e passará um mês durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes nesta condição, o que gerou, obviamente, repercussões no vestiário colorado. O técnico Roger Machado relatou o que disse para os jogadores dentro do vestiário e falou que a responsabilidade de tirar o Inter desta situação é daqueles que colocaram o Internacional nesta situação. Comissão técnica e grupo de jogadores. O treinador do Inter também saiu em defesa do modelo com 3 volantes e deu a sua explicação para a utilização desta formação na partida contra o Atlético Mineiro. Roger Machado também falou sobre o incômodo do Z4 e de que maneira isso pode atrapalhar o trabalho a partir de agora. Depois de Roger, quem falou foi o vice de futebol José Olavo Bisol, que se disse constrangido pelo momento do Internacional, mas defendeu grupo de jogadores e comissão técnica. José Olavo Bisol também falou sobre o preço que o Inter está pagando pelo título do Campeonato Gaúcho, um diagnóstico forte que veio através da direção. Os jogadores também se manifestaram, através de Antony e Borré, que conversaram na zona mista, assumiram suas responsabilidades e projetaram como tirar o Inter desta situação. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 12 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu por 2-0 para a equipe do Galo Mineiro e com isso terminou a rodada no Z4 do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, o Inter estará na zona de rebaixamento pelo menos até o começo de julho, porque o Campeonato Brasileiro agora ele para, visando a Copa do Mundo de Clubes. O Inter terá 30 dias na zona do rebaixamento, que obviamente atrapalha bastante o ambiente do Internacional. Tudo sobre o jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, a circunstância que leva o Inter ao Z4 no vídeo que eu gravei logo depois do apito final do árbitro, é só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário do Inter, que obviamente foi muito quente depois dessa derrota. O técnico Roger Machado admitiu que o peso de estar no Z4, ele é muito grande, que é uma situação que incomoda, que é lamentável, que todos projetavam que o Inter estivesse na parte de cima e que a expectativa era que o Inter não se distanciasse do bolo que estaria brigando pela liderança do campeonato. Mas o Inter não só se distanciou deste bolo, e aí, surpreendentemente, para Roger Machado, está no Z4, uma condição que não era imaginada pelo ambiente colorado. Roger relatou aquilo que disse para os jogadores no vestiário após a partida, afirmando que quem colocou o Inter naquela situação foi o grupo de atletas e a comissão técnica, e que cabe a eles tirar o Inter desta situação, e que há condições para isso, porque o grupo já mostrou em outros momentos que tem capacidade de reverter situações adversas e estar praticando um bom futebol. Foi nesta linha o Roger Machado, a todo momento na entrevista coletiva, ele destacava: fomos nós que colocamos o Inter nessa situação, cabe a nós trabalhar para tirar, assimilar as críticas e tirar o Inter dessa situação. O Roger a todo momento assumindo a responsabilidade do momento do Internacional. Roger foi muito questionado na entrevista coletiva sobre a utilização de 3 volantes para começar jogando contra a equipe do Galo. Ele começou com Ronaldo, Bruno Henrique e Thiago Maia, e Roger defendeu essa escolha. Ele afirmou que, com a ausência de Alan Patrick, o capitão é um jogador muito difícil de ser substituído. E por isso ele coloca 2 jogadores, Thiago Maia e Bruno Henrique, junto do Ronaldo, para que houvesse uma liberação de Tabata e de Wesley, para tentar haver uma compensação sobre a ausência do Alan Patrick. Disse e ressaltou que o Inter teve bons momentos do jogo, começo da partida em especial, o começo do segundo tempo também, onde falhou por perder oportunidades, e que o fato deste esquema, deste modelo com 3 volantes,
ter conseguido somente uma vitória não faz com que ele, Roger, não possa usar de novo este modelo, porque existem contextos em cada partida, e o Roger saiu em defesa da escolha que ele fez da utilização destes 3 volantes. E destacou um outro ponto. Ao dizer que tem muita confiança, de que esse grupo tem capacidade de se reerguer, que o trabalho dele também tem capacidade de se reerguer, porque fez isso, por exemplo, no final da temporada passada, ele foi questionado pelo Ernest com uma lembrança pertinente. Ele fez isso no final da temporada passada, disputando apenas uma competição. E o próprio Roger diz agora que o Inter não consegue render porque está em 3 competições. Como fazer para se recuperar no Campeonato Brasileiro se o Inter seguirá em 3 competições no segundo semestre? E aí o Roger destacou o quê? Haverá no segundo semestre um período onde o foco estará todo no Campeonato Brasileiro. Serão 4 jogos antes da primeira partida pela Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. E que depois desses 4 jogos, quando se acirrar a disputa das Copas, aí as escolhas precisarão ser feitas. Mas existe muita expectativa em cima destes 4 jogos, onde o Inter pode focar com força máxima somente no Campeonato Brasileiro. Um resumo do que falou o técnico Roger Machado, bastante, obviamente, decepcionado com o resultado, frustrado com os resultados que fizeram com que o Inter estivesse no Z4 do Campeonato Brasileiro ao final desta rodada. Tá? Depois do Roger, quem conversou com a imprensa foi José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional. Ele defendeu o grupo, defendeu o trabalho, disse que esse grupo tem capacidade de se reerguer, tem capacidade de dar a volta por cima, já mostrou isso em outros momentos. Mas há um diagnóstico feito pelo José Olavo Bisol que ele não é surpreendente, mas ele é revelador. Bisol disse na entrevista coletiva, ao explicar o momento conturbado do Inter no Campeonato Brasileiro, que o Inter havia comunicado no início do ano para o seu torcedor, que faria de tudo para disputar o Campeonato Gaúcho e para conquistar o título do Campeonato Gaúcho, que foi conquistado, e que estamos pagando um preço caro por isso, é verdade. Essa foi a explicação de José Olavo Bisol. O Inter estaria agora pagando um preço alto pelo esforço que fez para ganhar o título do Campeonato Gaúcho. Logo depois, veio uma pergunta precisa do Leonardo Sonda, repórter da Rádio Bandeirantes, que perguntou: mas valeu a pena ganhar o Campeonato Gaúcho sob essas circunstâncias, com o Inter estando no Z4 neste momento? E o Bisol tergiversou, disse: não, isso nós só vamos saber ao final do ano. Mas é um diagnóstico chocante vindo do principal dirigente do departamento de futebol do Internacional. O título do Campeonato Gaúcho fez o Inter esticar a corda a ponto de se prejudicar no Campeonato Brasileiro. É um diagnóstico do Inter, é um diagnóstico trazido pelo dirigente, pelo José Olavo Bisol, algo que até se conjecturava externamente, que o próprio Bisol tocou nesse ponto na entrevista coletiva. Prometeu mobilização e foi perguntado, mas como é que tu garante essa mobilização? E aí ele deu uma resposta, dizendo: olha, quando a gente tomou 4 do Botafogo, a gente veio aqui, prometeu mobilização e nos classificamos em primeiro no grupo da Libertadores, em um período muito menor. Então, nós estamos prometendo mobilização e acreditamos que vamos conseguir, também porque a gente conseguiu lá atrás. Um pouco da fala do José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, que classificou, obviamente, a passagem, a estadia do Inter no Z4 como um constrangimento, e a todo momento ele dizia: não é desculpa, não é justificativa, não há justificativas, temos que trabalhar, não pode estar nessa situação. E dava as explicações, mas depois voltava: não quero dar desculpa, não quero dar justificativas. A fala de José Olavo Bisol. 2 jogadores do Internacional passaram na zona mista. Um deles é o Antony, que disse que não serão férias normais. Cabeça vai fervendo, vai a 1000. O que foi falado no vestiário é sobre juntar os cacos. O Inter não merece estar nesta situação, não tem explicação aqui para dar. É um pouco da fala do Antony, que sempre mostra essa indignação quando as coisas não acontecem, o jovem goleiro do Internacional. E o Borré foi o outro que parou na zona mista. Falou muito sobre o fato do Inter ter deixado o Brasileirão
escapar e não ter dado tanta atenção para o Campeonato Brasileiro como o Inter deu para as Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores, até para o próprio Campeonato Gaúcho. E que isso é algo conversado no bastidor do vestiário do Internacional, entre os jogadores, da importância desse Campeonato Brasileiro e que é necessário voltar a dar atenção neste retorno para que o Inter possa o mais rápido possível sair, obviamente, da zona de rebaixamento. Um pouco do que foi o vestiário do Internacional, que não teve a presença do presidente Alessandro Barcelos e de D'Alessandro. O presidente Alessandro Barcelos está em um compromisso pelo Internacional em Miami. Esta é a informação que foi dada. O D'Alessandro estaria em outros compromissos pelo Internacional, mas não estiveram no vestiário nesse jogo importante de Campeonato Brasileiro. José Olavo Bisol e André Mazzucco eram os representantes do departamento de futebol do Inter lá em Belo Horizonte. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu não me dei bem. Tinha apostado no empate ainda, 0-0, quem dera se fosse. O Inter perdeu para o Atlético Mineiro. A Liga do Milhão vai se distanciando, mas a gente vai se recuperar porque agora começa Copa do Mundo de Clubes. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!